Eu dei o apoio, mas dei só digitando, né? Porque ontem não podendo falar, né? É verdade. Eu sobrecarreguei a secretaria ontem lá, mas tudo bem. Foram muito elucidativos, fique tranquilo. Não, mas é só para contar, você já explicou tudo, na verdade, né? A gente tem aí um cenário, então, de neutralidade climática para os próximos meses. Então, é sempre bom ressaltar, em especial para o pessoal que está entrando agora, né? Que vai começar a acompanhar esse discurso agora, né? Ou esse entendimento. Quando a gente fala em neutralidade climática em relação ao fenômeno El Niño, não quer dizer, a gente não está querendo dizer uma normalidade, tá? Mas sim que você não tem nem o predomínio de uma anomalia que é caracterizada pelo El Niño, né? Então, que tem alguns fenômenos que são específicos, né? Como o Jorge marcou, mostrou aí. Eventualmente, no sul é mais claro esse impacto de aumento da precipitação média numa grande área, e quando é laninha você inverte isso no sul, né? O sinal principal é de anomalia negativa, ou seja, chover menos que a média, de novo no sul. O sudeste é um pouco mais complicado, esse sinal não é tão claro, tão evidente, mas tem certos impactos aí. Então, quando você não tem tanto El Niño como Laninha, a gente define isso como uma neutralidade climática, então que não é necessariamente uma normalidade, mas não é o predomínio nem de um nem de outro, onde outros fenômenos climáticos, né, e meteorológicos também passam a ter mais relevância, né, passam a ser mais importantes e passam a modular a precipitação de forma mais objetiva, porque a grande fluxante climática não está mais presente, ela está em neutralidade, ela não está pendendo nem para um lado nem para o outro. E o que o Jorge mostrou aí nos mapas, principalmente de previsão de anomalia, ou seja, se previsões para os próximos meses vai chover mais ou menos do que a média esperada para a época do ano, mostra que para a região da PCJ você não tem nenhum sinal de seca, de precipitação abaixo da média, como também não tem um sinal claro de precipitação, de anomalia positiva ou chuva acima da média. Aí, novamente, a gente cai na tentação de falar, então vai ser normal. Não normal, mas fala assim, eu não tenho predominância nem de um nem de outro, então vai depender da quantidade de frentes que vai passar, vai depender da temperatura do Oceano Atlântico próximo aí, também que vai modular chuvas. Mais para a primavera, quando começar a entrar, né, daqui um mês, daqui uns 40 dias mais ou menos, quando começar a mudar a estação, a gente vai começar, o que eu chamei a atenção ontem para o Jorge, se a estação úmida, né, começa ali a partir, via de regra, a partir da segunda quinzena de setembro, se ela volta a dar sinais que vai voltar mesmo ou não, né? Então, a partir disso, a gente vai começar a ter um cenário mais claro, principalmente do início da primavera e depois, no decorrer dela, ir para o início do verão, no fim do ano. Mas só o fato, né, primeiro, né, que você não tem nenhuma anomalia nem positiva nem negativa clara apontada para a região da PCJ, então você tem que ter o cavalo melhor de apostar é na predominância da climatologia. Então a gente ainda passa por esse período mais seco, com precipitações associadas principalmente a sistemas frontais, que a gente chama frentes, que passam na região, e depois, a partir da segunda quinzena de setembro, que a gente vai começar a observar, né, o retorno da umidade para a região e também o retorno também de uma atividade de precipitação que não está só vinculada a frentes frias, né, a outros sistemas meteorológicos que são típicos da época do ano. E aí, né, aí é o contrário, às vezes uma tempestade pode causar grande volume de precipitação em curto espaço de tempo, começam a ter as recorrências de enchentes, né, que a gente chama em inglês flash flood, né, são aquelas enchentes rápidas, né, aquela que você não tem, 5 minutos depois o rio ou uma rua lá formou correnteza, né, e depois vai embora de novo, mas isso é ainda mais para frente, né, então a gente ainda vai passar agosto aí, né, com o que a gente espera para a época do ano, um dos meses mais secos aí, em média, né. Então, não deve se esperar grande precipitação para esse período, e depois a gente vai começar a monitorar a passagem, né, o fim do inverno para o início da primavera, para ver se a neutralidade ainda favorece, né, a entrada da precipitação como é esperado, e depois seguindo para o final do ano até o início do verão, né, quando depois também
a gente, né, a PCJ passa a bola de novo para a Sabesp, né? Mas, então não tem, como o Felipe tentou falar no começo, né, não é nem bom nem ruim, né, neutro, né? Mas já sempre de olho na próxima estação, né? Porque o que a gente entregar agora no começo da estação chuvosa, depois ela vai ditar quanto que nós vamos armazenar no futuro, mas ela vai ser determinante para a próxima, né? Então, essa aqui a gente está controlando, né? Como eu vejo vocês falando, né? A gente vai chegar, tem a perspectiva de chegar, né, com o que se espera, né, com o volume que tem, mas a próxima estação chuvosa vai determinar, né, o quão apertado ou não será a próxima estação seca, né, que é de 2026. Então, em linhas gerais, é isso, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida também, estou à disposição. Grato, Marco. Perfeito. Até aqui veja bem, anomalia de precipitação não está dizendo que vai. Não tem previsão de ter seca ou chuva, de acordo com o modelo lá do Jardim Colúmbia, tá? Mas você colocou bem, existem outras forçantes, né? Outros sistemas que influenciam o tempo aqui, né? Então, você lembrou bem a questão da segunda quinzena de setembro, que sempre começa aqui a chuva na segunda quinzena, é o mais usual, né? Se atrasar, depois complica. Bom, gente, é isso. Agradeço aí, Marco, como sempre, o nosso mestre é o Marco, realmente meteorologista, chefe lá da operação do Cimepar, sempre dando todo o apoio aqui para o PCJ. Deixa eu parar a apresentação, por gentileza. Obrigado, Jorge. Obrigado, Marco. Não sei se alguém gostaria de fazer algum questionamento. Tanto para o Jorge quanto para o Marco, podem ficar à vontade. Bom, caso não tenha, vamos aí para um momento bastante importante da nossa reunião, que é a questão da deliberação das vazões. Vou estar projetando aqui minha tela. Pronto, modo apresentação. Nós tivemos várias conversas aí no decorrer da reunião, né, questões dos usuários, questão de Sumaré, Jaguariúna, Piracicaba. Então a gente está no momento aí da gente fazer, né, conforme determinado pelos comitês PCJ, a Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico, no período seco, ela faz a gestão das descargas. Então, aí, nas nossas reuniões, a gente costuma contar com a participação dos membros para que a gente faça essa revisão, ver se está atendendo, se não está, se acham que deve aumentar, se acham que deve diminuir, para a gente estar fazendo. Já tivemos aí o auxílio do Jorge, né, que mostrou que para essa semana, no começo da semana, onde tínhamos uma previsão aí para o dia 9 de 10 milímetros de chuva, essa previsão não se concretizou e agora a gente tem uma previsão aí aproximadamente na ordem de 4 milímetros. E, muito pertinentemente ressaltado pelo Jorge, até o dia 19 não temos perspectivas de grandes chuvas. Tendo em vista isso, aí a gente, para a parte da deliberação das vazões, o último comunicado da CTMH foi o comunicado número 8, na data de 30/7. Então aí a gente vamos fazer a deliberação com a consulta dos membros. A gente poderia começar consultando o pessoal aí do Jaguari, acho que Jaguariúna, Limeira, se vocês puderem pontuar para a gente como é que está a situação, se vocês acham que devem manter, devemos pedir um aumento para voltar aquilo que estava antes do início das chuvas aí no final de julho. Por favor, podem ficar à vontade.
Felipe, eu vou tomar a liberdade de puxar a discussão da bacia do Jaguari. Por favor, né? Ainda que os números pareçam seguros, principalmente lá no posto de Buenópolis, observando aqui agora o gráfico, a gente percebe que vem uma descendente bem acentuada, né? Não vejo, juntando aí a apresentação do Jorge com o que a gente conhece do clima da nossa região, a expectativa é que isso caia ainda mais rápido. Eu gostaria de propor a abertura imediata de 0,25 no Jaguari, certo? Eu acho que isso preservaria um pouquinho do fluxo de base e talvez traga um efeito benéfico, ao invés de deixar para abrir mais para frente, no momento onde o solo esteja mais seco. Enfim, eu gostaria de deixar a proposta do 0,25 imediato de abertura para o Jaguari. Obrigado. Abrindo agora 0,25, talvez a gente evite de ter que fazer uma abertura um pouco maior daqui a poucos dias, né? Para tentar recuperar de uma forma mais rápida. Eu acho bem pertinente, bem interessante sua colocação, Ricardo. Obrigado. Mais alguém? Felipe, aqui por Limeira, também concordo com o Ricardo, né? A gente amenizou por conta do pouco de chuva que caiu, né? A gente está com o reflexo ainda da vazão aqui um pouco maior, mas a tendência de queda está bem clara aí quando a gente olha os gráficos, né? Perfeito. Também concordo aí, já abrir preventivamente, porque a tendência é complicar para cá para a gente não ter que pedir lá na frente, né? Tá certo, perfeito. O Felipe, só concluindo, assim, a gente foi bastante econômico com o Jaguari, né? Ali nos meses de junho, julho, né? Costuma-se trabalhar com aberturas, às vezes até de 0,75, quer dizer, mais tempo com abertura de 0,75, mas como teve alguns episódios de chuva, tanto lá na cabeceira quanto aqui na região de Jaguariúna, algumas chuvas estrategicamente posicionadas, né? E com espaço de tempo razoável, então ajudou, né? A gente, aí a coordenação pôde conduzir de forma bastante econômica. Eu acho que uma abertura imediata aí, acho que fica no meio termo legal, né? Mesmo tendo em vista os 40% de reservação sistema equivalente, que é pouco, mas uma vez que a gente foi bastante econômico aí, eu acho que esse 0,25 pode beneficiar todo mundo, principalmente os usuários mais ajusantes, sem que isso cause um tumulto muito grande no nosso estoque. Perfeito, Ricardo. De acordo. Alguém mais? Pode falar, estamos escutando. Oi, Marcelo. Pode? Está ouvindo bem aí? Tá, estou ouvindo. Obrigado. Olha, eu queria recomendar que abrisse 0,50 por cerca de 10 anos, 6 anos, meio dia, porque existe uma propriedade que está sendo ignorada, e as águas, elas soltam Sumiu, Marcelo. Sumiu. Bom, levando em consideração, Ricardo, não só aqui no período seco, né, nos meses de junho e julho, mas também vocês sabem que praticamente no período úmido nós não tivemos descargas maiores que 0,25 no Jaguari. Então, tendo em vista isso e tendo em vista as perspectivas aí para os próximos 10, 15 dias, eu acho que então a gente vai fazer uma abertura de 0,25, então, ainda hoje. Fazer essa solicitação aí para os órgãos gestores, né, para as SPEAGUAS, para poder operacionalizar. Lembrando que as solicitações de descarga que são aprovadas pelos órgãos gestores, ANA SPEAGUAS, elas são operacionalizadas pela Sabesp
até as 8 horas da manhã do dia seguinte. Então, o que foi colocado hoje, a Sabesp tem sido bem proativa, tem atendido assim que possível, com mais rapidez possível, mas geralmente a partir da manhã do dia seguinte elas são operacionalizadas. Então aí a gente fecha em 0,25 no Jaguari. Vamos partir lá então para a bacia do Atibaia. Aí os pessoal do Atibaia, por favor, desculpa. Deixa eu só tirar uma dúvida. Aí passaria a ser de 0,50 então, a partir de amanhã. Exatamente. Ah, tá. A gente pede mais 0,25. Então, a partir da manhã, o reservatório Jaguari estaria sendo descarregado 0,50. Tá, ok, obrigado. Para as bacias PCJ, de nada. Pessoal do Atibaia, Jundiaí, Valinhos, Campinas. Pois não. Felipe, perdão, só antes de passar a palavra para o Ivânio, que levantou a mão, o Rafael fez um comentário aqui no chat, Rafael de Sabesp. Com as vazões que estão nos pontos de controle, eu entendo que poderia manter as vazões como estão. Ele colocou esse ponto. Tá ok, Rafael, mas eu acho que, tendo em vista as previsões para os próximos meses, para a gente ter que fazer uma abertura depois para manter e conseguir manter isso, eu acho que a gente estaria gastando mais água do que manter-se uma vazão constante, como a gente tem feito até agora, lembrando do tempo de trânsito. As vazões descarregadas, tanto no Jaguari quanto no Atibaia, a gente tem um tempo de trânsito e a gente não tem nenhuma perspectiva significativa de chuva para os próximos dias. Então, eu acho que para que a gente possa estar operando com maior consistência e mantendo os níveis que a gente tem hoje, eu acho que, no caso do Jaguari, merece essa abertura de 0,25 hoje. Ivânio, pois não. Felipe, com relação aí às previsões de chuva aí, que a Sanada ela defende a necessidade de abertura mais na Atibaia aí, se possível, pelo menos 1 metro cúbico aí por segundo. Tá? Ok. A gente está com as vazões baixas, abaixando e tudo. Captação. As outras cidades depois, provavelmente. Sim, se a gente observar o gráfico, né, dessa última semana, a gente vem numa queda constante, não tão acentuada, mas mais suave, mas ele vem caindo nesses últimos 7 dias constantemente. Mais alguém da bacia do Atibaia, por favor? Nenhuma manifestação aqui no chat. Mais nenhuma, então a gente tem na bacia do Atibaia um pleito de mais 1 metro cúbico por segundo. Reforçando, tendo as condições atuais, a falta de previsão significativa de chuvas até o dia 19, levando em consideração o tempo de trânsito, eu acho que aí talvez a gente poderia fazer então mais meio no Cachoeira, meio no Atibainha, para tentar retornar as descargas que estavam sendo feitas lá antes do dia 30 de julho, quando foi o último comunicado da CPMH. Não sei, Paulo, está na escuta? Paulo, está aí? Sim, Felipe. Felipe, eu acho que está bem razoável a pedida, viu? Ok, eu estou
Eu concordo aí, eu acho que as ponderações tanto do time do pessoal do Jaguari quanto do Ibânio, tá? E se a gente comparar com anos anteriores, vai ver que nós estamos operando com vazões mais baixas, né? Então eu acho que está excelente, viu, Felipe? Paulo, bem lembrado, a gente chegou a operar nesse mês de agosto com descargas na ordem de 13,5. Quer dizer, a gente está aí, a gente estaria indo para 7,25, estaria para 8,25, 8,5. Quer dizer, a gente está bem aquém daquilo que já foi descarregado nos meses passados, nos anos passados. Então, eu acho que estaria, tendo em vista que a gente não tem previsão nenhuma para os próximos 15 dias, eu acho que a gente estaria operando com segurança, né? Com certeza, Felipe. Eu acho que nós otimizamos. Paulo, seu microfone ficou fechado. Ok. Não, eu acho que nós estamos, ao longo desses meses aqui, Filipão, nós otimizamos, a Câmara Técnica otimizou as operações, ok? Então, eu acho que o que está sendo proposto está super coerente, na minha opinião. Tá. Só lembrando aquele gráfico apresentado pelo Jorge Mercante, né, na questão do ensemble lá de Valinhos, das previsões para os próximos meses, a gente está operando com vazões bem próximas daquilo que é otorgado, né? Então, eu acho que seria válido a gente, então, estar fazendo hoje um comunicado, que seria o comunicado número 09, pedindo mais meio no Cachoeira e meio no Atibainha e 0,25 no Jaguari. Gostaria de verificar se os membros estariam de acordo para que a gente possa, então, hoje, na parte da tarde, operacionalizar esse comunicado e enviar ele para a SPA. Felipe, permite só uma breve fala. Pois não, João. Tem também lá o SPI mostrando que o solo está seco, sabe? Então, não é uma chuvinha aí de 5, 10 milímetros que vai fazer o problema, pode se resolver durante algumas horas, depois vai novamente cair a vazão. E tendo em vista, né, que está 7 dias, né, por causa de Valinhos, o controle, eu acho que o pleito que estão fazendo é justificável sobre todos os aspectos, sabe? Não tem nada assim que vislumbre uma outra possibilidade. Vai ter uma chuva muito forte, onde vai poder ficar com a vazão baixa. Senão a gente vai ter lá na frente, não vai cumprir a outorga. Tá? Vamos ter que descarregar mais para poder manter as vazões, descarregando mais. É pior. O Atibainha é mais espraiado, a gente perde mais água, sendo que se a gente manter uma vazão mais constante, sendo no mesmo em valores menores, a gente consegue fazer um melhor aproveitamento dessa água. Perfeito. Bem observado, Jorge, e lembrando, né, quando a gente fica um período assim, como já foi relatado aqui para nós, tanto pelo pessoal da CETESB, quanto pelo pessoal da BRK, Sumaré, quando foi relatado aqui também pela Sanasa, quando a gente fica um período assim de 15, 20 dias sem chuvas significativas, quando a gente tem algum evento de chuva, a questão da poluição difusa, que atrapalha bastante as captações aí dos municípios da empresa de saneamento. Então, eu acho que não tendo mais nenhuma manifestação, a gente fecha, então, em aumento no Cachoeira, mais meio e meio no Atibainha e mais 0,25 no Jaguari. Então. Não tendo mais manifestações, a gente chega no final da nossa reunião, então, mantendo aí o horário da gente sempre procura estar terminando as nossas reuniões antes do meio-dia. A próxima reunião da CTMH número 271, ela vai estar ocorrendo no dia 3 de setembro, a partir das 9h30 da manhã, lá no município de Jundiaí. O local está a definir, mas nós vamos tentar lá, provavelmente no Parque das Águas.
Então, acho que é isso. Agradecemos aqui a presença de todos. Muito obrigado pelas contribuições e pela participação. Aqueles que estão participando pela primeira vez, agradeço muito aí e contamos com todos vocês para poder estar fazendo essa gestão participativa. Isso não quer dizer se no meio desse intervalo, se a gente precisar fazer alguma manobra, tanto de abertura ou de fechamento, ou se no final do dia 9 lá a gente tem a chuva acima do esperado, a gente também, conscientemente, imediatamente, a gente já fazemos os comunicados pertinentes de fechamento, caso seja necessário. Obrigado, já passo a palavra pro Paulo Tinel, aqui nosso coordenador adjunto, para estar fazendo o encerramento da reunião. Paulo, por favor. Gente, eu queria agradecer a participação de todos e que espero que vocês, os mais novos, os novos membros, tenham gostado. Se vocês tiverem sugestões para aprimorar nossas reuniões, elas serão bem-vindas. E, no mais, desejar uma boa tarde a todos. Felipe, eu acho que você conduziu muito bem a reunião, tá? Acho que conseguimos abordar todos os assuntos necessários. Tá? Desejar uma boa tarde a todos e até Jundiaí, onde a gente vai ter a oportunidade de se conhecer pessoalmente aos novos membros. Abraço a todos. Obrigado, gente. Obrigado pela participação. Obrigado a todos aí.